Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí mais uma ideia dos inscritos, e a ideia dessa vez foi comentada aí pelo Leonardo, que comentou o seguinte: Gabriel, me ajuda, existe algum código de alerta para sempre que for criado um Darva Box, ele avisar? Surgiu um Darvas Box, o Profit fazer um aviso sonoro? Já tentei de tudo e não consigo. Então ele quer o seguinte, que tenha um aviso sonoro no Darvas Box do Profit, sempre que ele iniciar. O Darvas Box, para quem não conhece, é este carinha aqui, esse indicador aqui, que ele plota uma caixa que mostra uma resistência e um suporte, e no rompimento dessa resistência ou desse suporte, ele aponta uma setinha verde para cima ou uma setinha vermelha para baixo. Tá? Acontece que esse indicador aí, Leonardo, ele é um indicador que ele repinta. Tá? Então você não consegue saber quando vai começar um Darvas Box, a não ser quando já passou alguns candles, e aí sim ele começa a plotar a caixinha. Tá? Mas você consegue fazer um alerta de saída. O de entrada você não sabe, porque você não sabe quando ele vai começar a ser montado. Tá? Então, entrada no Darvas Box é impossível programar, mas eu posso programar para você aí um alerta de saída. Tá? E é o que eu vou fazer agora para vocês. Certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o nosso editor de estratégias do Profit. Eu vou criar uma variável aqui chamada de box, que vai ser o nosso Darvas Box, tá? Vai ser uma variável, na verdade, de verdadeiro ou falso, portanto eu vou declarar ela como boolean, que é uma variável de verdadeiro ou falso, que vai ser o seguinte: a minha variável box vai ser verdadeira quando o preço estiver dentro de uma caixa, dentro de um Darva Box, tá? Que seriam essas caixinhas aqui, verdes e vermelhas, tá? Então quando o preço estiver dentro de uma caixinha, ele vai... Essa variável box vai ser verdadeira. E como que eu faço para declarar isso? Tá? Então primeiro eu vou chamar aqui de S e de I, duas variáveis, na verdade, uma chamada S e uma variável I, que vai ser a linha superior do Darvas da caixa. Tá? Então a linha superior eu vou chamar de S e a linha inferior eu vou chamar de I. Então vou apagar isso aqui que já vem por padrão no editor. E eu vou fazer o seguinte: o meu S ele vai ser o Darvas Box entre sinal de módulo, o número 0, tá? O sinal de módulo, quando você tem um indicador no Profit, o 0 normalmente é a linha superior do indicador. Quando um indicador do Profit tem uma linha, mais de uma linha, por exemplo, bandas de Bollinger, canais de Donchian, etc., você coloca entre módulo aqui qual linha você está se referindo. Tá? Então, normalmente, no Profit, a linha 0 é a linha superior do indicador. Então, por exemplo, se você está numa bandas de Bollinger, se você definir bandas de Bollinger lá com os períodos e colocar o módulo 0, ele vai estar se referindo aí à linha superior. E aí eu vou chamar de I, que seria a linha inferior, com o número de 1. Tá? Então, o 0 é para superior, 1 é para a linha inferior. Então eu vou plotar isso aqui só para a gente ver se deu tudo certo. Então eu vou fazer plot S e vou colocar aqui plot 2 I. Eu vou mandar plotar no nosso gráfico o S para a gente saber se é a linha superior e o I para a gente ver se é a nossa linha inferior, para ver se eu fiz corretamente. Então eu vou dar um play aqui e aí realmente, deixa eu passar isso para cá, ele começou a plotar a linha superior e a linha inferior. Tá? Lembrando que no editor as linhas do Darvas Box é uma linha constante, então enquanto ela não está no momento de caixote, ela vai para 0, tá? Então se vocês verem aqui, ó, essas linhas aqui vão para 0, então ela só tem valores realmente enquanto está dentro do caixote. E aí eu vou chamar a nossa variável box. A nossa variável box, que é uma variável de verdadeiro ou falso, que eu defini aqui como boolean, ela vai ser o seguinte, então: o fechamento vai ter que ser maior ou igual a nossa linha inferior, e ao mesmo tempo o fechamento vai ter que ser menor ou igual à nossa linha superior. Então eu estou falando o seguinte: se o fechamento estiver acima da linha inferior, por exemplo aqui, ó, esses fechamentos aqui estão acima da linha inferior e ao mesmo tempo abaixo da linha superior, então significa que a gente tem aqui um box. Ou seja, que o preço está dentro do box, portanto essa variável aqui ela vai ser verdadeira. Então se eu colocar aqui, por exemplo, if, ou seja, se box igual true, eu estou dizendo aqui, se a minha variável box for verdadeira, então o que eu vou fazer? Vou fazer alguma coisa. Vou definir aqui então, por exemplo, como paint bar, que é
pinte a barra, tá? Essa função aqui ela vai pintar a barra pra gente. Então, paint bar e aí uma cor. A cor eu defino da seguinte forma: CL e a cor. Pode ser, por exemplo, amarelo em português, ou pode ser, por exemplo, CL yellow, ou a cor que você definir aí, vermelho, preto, azul, etc. Você coloca aqui CL e o nome da cor. Pode ser em inglês ou em português. Então o que eu tô falando aqui? Se a minha caixa, minha box for verdadeira, ele vai pintar de amarelo. Vamos pintar aqui? Veja aqui. Agora, sempre que o preço estiver dentro de um Darvas Box, que seria a caixinha, né? Caixinha, ele vai pintar de amarelo, tá? Como eu não sei quando o preço vai começar a entrar na caixa, porque o preço precisa ter andado um pouco para o indicador começar a posicionar aqui a resistência e o suporte, eu não tenho como fazer um alerta de entrada, tá? Na caixa. Mas eu posso fazer um alerta de saída, porque já que a entrada não dá, a gente consegue identificar então pelo menos os rompimentos da saída. E os rompimentos da saída vai ser o seguinte. Vou colocar if, por exemplo, box igual falso e box 1 igual true, then aí eu coloco um sinal. Então pode ser alert. Tá, então criei um alerta aqui, é alert. Ah, faltou uma cor. Alert CL, pode ser amarelo também. Então tá, ó, o que eu escrevi aqui? Eu criei um alerta para ele poder programar aí nos seus alarmes. Eu criei um alarme que vai ser o seguinte: se a box for falsa, ou seja, se essa condição aqui for falsa, por exemplo aqui, nesse momento aqui a condição é falsa, mais a box anterior, tá? Box 1, a gente coloca aqui entre colchetes, que chama isso daqui, entre chaves, não é chaves, sei lá. A gente coloca entre esse sinal aqui, já esqueci o nome do sinal. Se o anterior for verdadeiro e o atual for falso, então, por exemplo, aqui a gente tem o atual falso e o anterior é verdadeiro, tá vendo que ele tá dentro da caixa? Então, se o atual for falso e o anterior for verdadeiro, então ele vai emitir um alerta pra gente. Então eu posso dar um play agora e ele vai aparecer aqui, ó, alerta nesse. Então ele mandou um alerta pra gente na saída do Darvas, tá? Então todas as saídas agora ele vai mandar um alerta pra gente. Ó, era verdadeiro, opa, rompeu, mandou um alerta pra gente poder configurar no nosso Profit. Então aqui tava amarelo também, rompeu, mandou um alerta pra gente. Ó, tava amarelo aqui, rompeu, mandou um alerta. Eu posso copiar isso daqui, na verdade eu posso aumentar isso daqui, colocar um outro início e um fim mais para baixo aqui, para eu poder colocar outra condição aqui no meio. Por exemplo, paint bar CL azul claro, tá? E aí eu vou dar um play, e aí todas as vezes que der o alerta aqui, então o rompimento, ele vai pintar o candle aqui pra gente de azul claro, junto com o alerta. Tá vendo? Eu posso trocar também esse CL Yellow do alerta aqui para CL azul claro, para a letrinha também ficar aqui em azul claro. Tá? Então essa foi a ideia aí do... esqueci o nome dele, do Leonardo, beleza? Eu vou estar postando para vocês aí no meu Google Drive, então vocês vão acessar o link na descrição do meu do vídeo aí. Vou acessar o Google Drive e vai ter uma pasta lá chamada Ideia dos Inscritos, onde vocês vão poder baixar esse código que eu vou estar subindo lá, beleza? Eu vou chamar aqui de The Box, tá? De Darvas Box. Eu não vou colocar Darvas Box por instance porque é o nome que já tem no Profit do indicador, tá? Então ele vai acusar que já existe. Então eu vou chamar de The Box aqui. Quem quiser baixar, é só baixar pelo Drive lá. E aí, para configurar no Profit o alarme, você vai fazer o seguinte. Bom, você já tem um indicador já com o alarme criado. Você vai em Ferramentas, Alarmes. Aí você vai vir aqui, ó, todos os alarmes. E aí, novo alarme. Aqui você vai colocar alarme de estratégia. Vai selecionar o The Box lá. Calma aí que eu vou ter que achar aqui, porque eu tenho infinitas estratégias aqui. Aqui, o The Box, beleza? Selecionou aqui. Você vai escolher o ativo. Então, por exemplo, eu quero no WinFoot dar um ok. Um WinFoot de 5 minutos. Então aqui no intervalo eu coloco 5. Troco de dias para minutos ou renko, etc. Qual você quiser aqui. Então eu vou colocar aqui 5 minutos.
Então, ao satisfazer a condição ou ao fechar o candle, tá? Então aqui qualquer um dos dois que você colocar aqui, ele vai funcionar para esse alarme. Vou colocar aqui quando fechar o candle, ele enviar um alarme para mim. E aí você escolhe o som do alarme aqui. Tanto faz, é só você clicar, escolher qual alarme sonoro fica mais interessante para vocês. Eu vou colocar aqui o som padrão, que é o alarme.ave, e vou dar um inserir. Então agora nos 5 minutos, todas as vezes que houver uma saída da caixinha, né, do box, ele vai emitir um alerta sonoro aí no índice 5 minutos, beleza? Então basicamente é isso. Se você curtiu, deixa o seu like. Precisando de serviço de programação para Profit Chart, tem no link na descrição o meu Telegram, você pode me chamar lá e eu faço um orçamento para vocês, beleza? Então fico com vocês aí, até o próximo vídeo.